Olá, meu nome é Ciane Meneguzzi Pistorello, estou aqui com a minha colega Neuza Fante e nós estamos iniciando mais um episódio dessa temporada do Pode Além, onde nós buscamos pessoas visionárias, pessoas à frente do seu tempo e que através de um trabalho, na luta pelos seus sonhos, fizeram a diferença não somente na sua vida, mas de diversas pessoas e também da sociedade. E é com muita felicidade que a gente está hoje com Paulo Jeremia. Muito bem-vindo, obrigada por aceitar o convite e estar conosco aqui. Imagina, é sempre uma alegria e uma satisfação em poder falar da vida, falar do projeto que a gente está desenvolvendo, então isso é muito bacana. Um prazer tê-lo aqui, Paulo, e pelo que a gente percebe, tu te encaixa muito bem no Pode Além, além do trabalho, além da dedicação, tudo isso que forma a construção que tu fez até aqui, né? Ah, que bom. O principal disso tudo é cada um acertar o seu projeto, né? Isso é muito bacana porque tu faz sem ser trabalho, se faz pelo que a gente acertou fazer e aí funciona muito melhor, né? E como foi acertar esse projeto, então, esse trabalho? Eu acredito muito que tem toda uma formação e os pequenos trabalhos, outros pequenos sacrifícios, pequenas coisas que aconteceram e que direcionou para acertar o projeto. Eu sou de uma família que veio do Vêneto, né? Meus avós vieram com meu bisavô, vieram do Vêneto e se instalaram aqui na região da Serra Gaúcha, então, né? E trouxeram de lá um conhecimento, veio junto um conhecimento dessa nossa culinária, né? Que iniciou aqui na Serra Gaúcha com os produtos que eles tinham aqui, né? Que é realmente o fazer com a mão e encontrar uma solução de sobrevivência, né? E que foi essa maravilhosa, dessa gostosa culinária. Mas interessante também na família. Quando iniciamos, eu sou de uma família de 15 irmãos. Bastante. Família grande. E nesse período que eu fiquei junto, foram 18 anos, os primeiros 18 anos, onde o convívio familiar e o aprendizado com os pais, eu acredito que encaminha bastante. Porque o que nós aprendimos? Era um fazer com a mão. Era um turno tu estudava e outro turno tu estava junto na roça, assim, trabalhando. Mas aqueles primeiros 10, 12 anos era com a mãe fazer coisas assim para casa, né? Então, coisa simples, né? Mas quando começa aquela coisa de ir para a roça, nós tinha muito claro do aprender a fazer, assim, desde plantar, cultivar, o armazenar, as épocas, tudo. Isso tudo começa a ter informação. E também ter alimento o ano todo, e na época nós não tinha energia elétrica, até os 18 anos não teve, né? Então tem um conhecimento além para armazenar e não faltar alimento o ano todo. E nossos aprendizados, assim, que nós comprava a enxada sem o cabo. Nós aprendia a colocar. Nossa, nós fazia ferramenta. Os próprios brinquedos, como eram brinquedos diferentes de hoje, né? Sim. Carrinho de lomba, a gente aprendia a fazer outros brinquedinhos, a gente tinha aquela diversão de futebol e tal, mas era tudo muito assim, o jogar bolita, né? Legal. Mas era um convívio que nós tínhamos naquela época, onde se aprendeu, então, a fazer as coisas com os pais no dia a dia. E com 18 anos, eu então fui para o quartel de Guaporé, nós já servia em Bagé, e aí começou, eu acredito, grandes informações para o que eu iria fazer. No primeiro, segundo mês que eu estava no quartel, eu aprendi a fazer ordem unida, tá? Como ser soldado, né? Sim. E em seguida eu fui designado ao Cassino dos Oficiais. Poxa. E não sabia, nunca tinha sido garçom, né? Então eu pedi para um tenente, que era meu superior na época lá, meu comandante, para fazer um curso de garçom. Foi um pedido inusitado, ele me falou, que nunca tinha tido. Mas interessante porque daí uns dias ele me liberou e aí fizemos, toda a equipe acabou tendo um curso de garçom dentro do quartel.
com um certificado e tudo. Então, foi bem bacana, bacana. uns meses bem aproveitados. Foi juntando a comida que tu sabia fazer com o curso de garçom. Comida era com a mãe ainda em casa, era saber como é que era essa culinária, Sim. de fazer muito esse negócio com queijo, com ovos, com farinha, fazer as próprias, fazer a cuca, nós fazíamos o próprio pão com aquele forno a lenha, o biscoito. Tudo isso na época da roça foi também um aprendizado de aprender a fazer, era muito interessante o conhecimento que passava de mãe e de pai para filho, porque a ideia era logo, né, poder, quando casasse, poder fazer as coisas, né? Mas no quartel, como eu aprendi a trabalhar já de garçom, foi interessante, porque a gente qualificou lá o serviço, eu acabei começando a gostar, então, ou saber fazer é interessante porque tu te encoraja muito em seguir, né? Nesse ano também eu consegui no quartel uma coisa interessante, porque estudar no quartel era muito difícil pelos dias de trabalho. Mas daí, com esse mesmo comandante, eu consegui trocar as folgas que eu tinha durante a semana e trabalhar no fim de semana. Para mim era normal, porque eu morava no quartel, não tinha muito o que fazer. Então, consegui concluir o 2º grau junto com esse curso de garçom. Perfeito. Não deixou de fazer nada. E ao retornar, aí eu retornei para casa dos pais, mas em seguida, primeira semana, não voltei para a roça assim, definitiva, então na primeira semana, teve ali na região onde eu sou natural de Guaporé, mas hoje é Dos Lajados, né? Sim. Saiu uma excursão que ia para a praia em Torres, nunca tinha ido à praia, sabia como é que era. Mas assim, numa ida a Torres, com essa excursão bem simples, eu vi o movimento que tinha de argentino ali nos anos 80, né? Eu digo, mas que saiba arrumar um emprego de garçom aqui, né? Olha ali. Já tem o curso. E acabei não retornando com a excursão. Tive um problema que eu vou... Um desafio, eu diria. Problemas são desafios, né? Perfeito. E quando eu arrumei o emprego, aí, na época, o restaurante não dava a roupa de garçom. Puxa. E eu falo isso porque é possível para todos vencer desde que vá acertando sua estrada, né? E aí um amigo foi comigo numa loja, compramos toda a roupa de garçom, camisa, até meia, tudo, né? Sapato, tudo. A rigor. Na época era branco e preto e tá. E me emprestou na época, no dinheiro da época era 312, não era reais, era outra moeda. Sim. E nesse primeiro empréstimo também já encontrei esse emprego para ter, depois de uns meses, além de pagar o empréstimo, uma pequena independência financeira, porque foi muito boa a temporada, deu para ganhar muito dinheiro. E nisso aí, no retornar, eu não precisei voltar para a roça, não que eu não seja bom, mas eu Não era o que já queria. tinha esse conhecimento. E aqui em Bento Gonçalves, um vizinho meu que tinha um restaurante que chamava Pão e Vinho, bem ali na entrada, que hoje até é um de Paulo nosso ali, né? Mas era menor, depois ele ampliou. E me convidou para trabalhar, então eu aprendi ali, além de trabalhar de garçom, eu trabalhava em temperar o galeto, mas desde cultivar o tempero, colher o tempero, morava ali. Eu morei 2 anos ali e aprendi a assar o galeto, temperar e servir. Era uma coisa que era normal ali. Naquela casa era só 12 mesas, então era muito tranquilo em fazer isso, né? E foi aí que eu tive mais uma experiência que foi se direcionando para onde nós fomos, né? Claro. Esse conhecimento de 2 anos foi importante. Junto com isso, depois eu trabalhei muito aqui em Caxias do Sul, desde a época do Café Society, depois foi o Insintatos, foi tendo essa história em Caxias, foi bem bacana, porque nessa conhecimento, trabalhar à noite e tudo, foi também guardando recursos, até que eu fui construindo uma casa e comprando carro. E depois, quando eu fui ser sócio do meu primeiro negócio, e agora mais interessante ainda saber o que é para ti ou o que não é, se tu gosta ou não. Eu fui ser sócio de uma lanchonete em Bento, na rodoviária. Um conhecimento interessante, porque no primeiro, segundo, terceiro mês que estava aí, eu vi que eu não gostava de ter aquilo. E eu vendi no 4º mês. Porque era
não era para mim, não gostei. Então é interessante ser honesto consigo mesmo. Claro. Se eu gosto ou se eu não gosto, se é para mim, se não é. E continuando mais um tempo, e aí até interessante, a gente faz os pequenos... Eu tinha um Fuca na época, né? Na compra da lanchonete, eu coloquei o Fuca. Depois eu saí com 147, um Fiat 147 azulzinho. Foi o que deu. Sim. Mas assim, ó, trabalhando mais umas épocas por aí, eu fui sócio muito tempo, 7 anos, na churrascaria Ipiranga. Que, na verdade, ele se concluiu todo um conhecimento para poder investir sozinho. O início foi assim, foi se associando e vendo onde gostava. E na churrascaria eu vi que seria o meu negócio, seria o que eu gostava. Eu fui sócio, então, de trabalhar com restaurante. A gente melhorou muito aquilo, foi muito legal no início. Mas o que eu mais aprendi? A parte fiscal, a parte tributária, a compras, armazenamento, departamento pessoal, muitos eventos a gente fazia. Então, esse aprendizado que eu tomei posse porque eu acredito muito na vivência para poder... o saber fazer, para saber ensinar, para saber fazer certo. Então, essa vivência por 7 anos, foi aí, então, que eu fui também, né, entendendo por algumas viagens, que eu acho que é bem interessante, quando eu fui aqui, Foz do Iguaçu, ou para Buenos Aires, Gramado também, mas depois uma viagem para os Estados Unidos. Aí foi Miami e Orlando, e bonito que foi um choque para mim, assim, de algumas coisas, porque nós tínhamos churrascaria que abria um pouquinho antes do meio-dia, e às 1h30, no máximo, os garçons estavam almoçando, porque era assim que funcionava. Muito tempo. E normal, assim. Aí eu vejo, assim, que não tinha, em 92 que eu fiz essa viagem, não tinha o McDonald's no Brasil, a Pizza Hut, não tinha a Frantic, hoje é o KFC, tá? E lá, eu vi que a principal coisa que eu vi e a alegria toda, afinal, mas assim, produto definido. Eu faço hambúrguer, eu faço pizza, eu faço frango frito, mas os locais decorados, bem temáticos, atendido o dia todo, com alegria. Aquilo, quando eu voltei para cá, me chocou, assim, o que nós fazíamos e o que estava. Perfeito. Era contraste. Aí que foi que... Então, dentro de todo um projeto de reiniciar um novo projeto que seria um produto definido, que seria essa culinária, então, aqui da Serra Gaúcha, né? E a primeira de Paolo nasceu aí, então, Paulo? A primeira de Paolo, e que começou com a marca Giuseppe. Até para nós, e a linha do tempo, né? Lá em 94. Iniciou ali entre Bento e Garibaldi, ali no Castelo Benvenuti. Lembro, já fui lá. Móveis maravilhosos lá, de boa qualidade, tudo. Junto, então, a gente fez essa parceria, foi muito interessante. Aí, desde como eu fui indicado por um amigo, que eu não conhecia o proprietário ali, um amigo me levou aí, a gente viu que era uma lanchonete, que servia desde as 6 da manhã até 10 da noite, era uma lanchonete. E ele queria realmente alguém que tocasse esse negócio. E eu disse, olha, eu tenho uma ideia de fazer isso. Tá bem, então. Então, acho que é bem interessante. Eu já conhecia essa culinária, eu tinha coisas que eu queria fazer diferente, claro, que era bem interessante fazer uma decoração, fazer temático. Então, contratamos... E não era normal, na época, contratar arquiteto, decorador, relações públicas e agência de propaganda. Não, me lembro quando tinha outro negócio, a gente fazia uma coisa, ia lá, fazia. Era normal não ter especialistas, né? Sim. Até hoje eu tenho uma frase que fala muito assim, o que se sabe fazer, se faz. E o que não se sabe, ou você aprende ou você contrata, porque o resultado é muito melhor. Perfeito. É muito melhor. Então, nós, com a agência de propaganda, nós criamos a marca e um conceito e para quem seria nosso cliente para ser anunciado, né? Para anunciar como seria. As relações públicas também, mas o que deu muito impacto, eu acredito que foi muito interessante, foi a arquiteta criar o projeto e com o decorador a temática, ser um local temático
Então, ele teve uma decoração temática que ficou muito bacana dentro da época, principalmente assim. Tanto é que, do primeiro para o segundo ano, a gente já ganhou o prêmio do Guia 4 Rodas com uma destacada qualidade. Mas o que foi o projeto em si? Assim? Foi dessa culinária, trazê-la para esse ambiente de restaurante, que era muito normal ser servida nas festas de comunidades, né? Isso. Sim. Exato. E aí... Nós contratamos, e foi muito feliz, uma cozinheira do Senac, que foi a Dalva na época, que por 2 meses ela ficou nos treinando, nós era 6 funcionários, Nossa. e eu e meu irmão Roberto, muito pequeno, treinando para trazer com essa estética, com apresentação, com tamanho de porção, que era muito comum as porções enormes, mas a gente desenvolveu muito claro que tudo seria feito na hora, porque foi o que eu vi. O hambúrguer, era tudo feito na hora. E que não queríamos que fosse feita uma fritura de uma quantidade de polenta e ficasse no forno e fosse servindo e tal. Não, teria que ser tudo feito na hora. Inclusive, ali tem uma coisa bem interessante para contar, que é um produto que a maioria adora hoje, que é o queijinho adorê, né? Sim. O queijinho adorê, a Dalva estava fazendo pratos aí, e eu perguntei para ela o que ela servia nas festas, tipo Fenavinho, que dava uma fila enorme para querer comer. Aí ela me falou que era um creme tipo de panqueca, mergulhava um macarrãozinho e fritava. E eu me dei vamos dizer que seja uma intuição. Eu digo, e Dalva, se nós mergulhar um queijinho, o que tu já tem? Não, vamos experimentar. Puxa. Então, nasceu o queijinho adorê. Que beleza. Por que a gente, além de ser bom e tudo, por que é interessante falar? Porque no projeto, quando tu é correspondente a ele, tu tem essa... na ação, vem várias criatividades, várias soluções, entende? Boas, né? Mas tu tem que estar fazendo para que isso aconteça, né? E seguindo ali, a gente resolveu, então, que seria tudo feito na hora, esse era o projeto, servido à mesa e com uma reposição, então, automática, para até que quisesse comer. E se desenvolveu para isso alguns equipamentos que já começaram a chegar no Brasil, um cozedor que faria 6 cestinhas, fazendo que as massas não seja que nem lá na churrascaria, que fazia uma panela de massa, molho e ia servindo. E perdia o ponto, né? Sem Claro. dúvida. Então, nós queríamos sempre servir ali dentro, certinho. Então, hoje se faz com que esse cozedor seja feita a massa para cada cliente na hora que ele quiser, com o molho que ele escolher. Perfeito. A gente foi acrescentando muitos molhos. E igual foi, por exemplo, a polenta brustulada foi porque ela não tem gordura, feitinha na hora, depois entrou a frita mais tarde. Mas com a sopa de capelete, era normal também ter uma panela pronta, né? Claro. E aí ele passava do ponto e não era mais aquele capelete al dente que a gente consegue fazer hoje, né? Então, a gente conseguia uma panela de caldo, mais uma para dar o ponto, fazendo que cada sopeira, cada porção seja preparada para aquela mesa. Pro cliente. E assim tu dá o ponto para que ele fique sempre al dente. Então, isso aí também foi um avanço que deu certo em tudo fazer na hora. Como, vamos dizer, o queijinho já foi isso, o galeto, que foi feito um trabalho, então, como eu conhecia bastante, eu tinha um convívio com o galeto muito próximo, porque eu nunca me desliguei de fazer serviço extra no pão e vinho. Eu sempre trabalhava em outro serviço, mas sempre fazia 1 ou 2 dias por semana. Poxa, ali. que legal. Chegou uma época que tinha três serviços. Um era aqui em Caxias, aí tinha a Fenavinho, e tinha... aí então talvez dormia algumas noites e pouco, que aqui era casa noturna, né? Mas era só um período de 15 dias, né? Sim. Mas e nunca me desliguei, então eu tinha a ideia muito do galeto, daí a gente desenvolveu um galeto onde que ele ficasse esse suculento por dentro e crocante por fora. A gente substituiu, por exemplo, de início, o vinho a gente não põe mais na hora que fica marinando, mas põe cerveja. E todo aquele tempero verde, e feito sempre de um dia para o outro, ficando marinando com todos os temperos. E a gente põe um pouquinho de azeite, um pouquinho de o sal, sempre na medida certa e tá.
E aí é importante que nós desenvolvemos bem o galeto com o nosso fornecedor, que ele tenha sempre próximo de 500 gramas. Porque daí ele pega o mesmo tempero, o mesmo sal, ele assa aparelho todo. Isso é possível. O diferencial foi sendo trabalhado sempre. Nós trabalhamos muitos fornecedores, que eu vou poder falar até alguns aqui, que era bem aqui na frente até, da churrasqueira, né? Mas esse do galeto, hoje o galeto ele trabalha por hora-luz. Ele pode ter 30, 28, 27 dias, mas ele é calculado, um abate por hora-luz que ele se alimenta. Puxa vida. E aí que ele gera a proximidade de peso, né? Perfeito. Nossa, é muito detalhe. É bem interessante. O computador funciona lá no aviário também. Nossa, muito tem legal. uma quantidade também de peso, de comida que ele come. Tudo é proporcional. Né? Então, isso e é sempre um alimento a gente desenvolveu integral, que aí ele fica mais firmezinho, né? Uhum. Isso é muito interessante. E a gente desenvolveu que é tudo fêmea e não macho, porque o macho ele espicha as pedras, e a fêmea ela engorda mais. Poxa, então eles separam o macho da fêmea. Gente, olha isso tudo. E tudo é fêmea. Não, isso foi tudo trabalhado. Um japonês descobriu isso aí por causa de uma fileirinha de penas na asa. Então, quando nasce, já separa. E não tem. E como ele vem do ovo, né, como todos, né? Por esse período, ele não ganha muito tratamento, porque ele é muito rápido. Então, de 30 dias, então ele é praticamente. Não dá para dizer orgânico, né? Mas ele é muito pouco. E aquela coisa que você fala que o frango cresce muito, porque tem hormônio, não sei o quê. É impossível ter hormônios em 30 dias que dê qualquer resultado. Ele tem que ter 6 meses, 1 ano, 2 anos para dar resultado. Então, é muito simples. É muito simples. Ele recebe algum tratamento quando nasce e mais nada. Então, é por comida mesmo que se desenvolve, né? Tem pessoas que ajudam, então, nesse processo. Um ajuda numa coisa, outro na outra. Como é que é isso, Nós temos Paulo? um tripé que é muito interessante, que é muito... o galeto, que ajuda muito nisso, a churrasqueira e o assador. A churrasqueira, a gente desenvolveu ela ela circula mais do que para churrasco, porque daí ele fica mais parelho e mais suculento, e não fica pingando muito, mas ele também inverte a rotação. Ele não vai sempre pelo mesmo lado. Em 3 minutos, inverte. Opa, tem um segredo. Desenvolvi da churrasqueira também. E eu vou dizer, a primeira churrasqueira transportável a carvão, que existe hoje em mais de 90 países do mundo, foi inventada aqui em Caxias do Sul, a menos de 100 metros daqui onde nós estamos. Conheço. Poxa vida. A Cher, era ainda o seu Darcy, saudoso, que eu cheguei um dia, nós tínhamos, faz 28 anos para 29, que abrimos aqui no Iguatemi, e de início nós começamos com uma churrasqueira a gás. E nessa churrasqueira a gás não deu o mesmo resultado. Hoje tem queimadores com infravermelho que fica muito próximo. Eu tinha que trocar a churrasqueira de um dia para o outro, porque é uma história que shopping é assim, tá? E eu cheguei aqui para o seu Darcy, eu disse, Darcy, precisa fazer uma churrasqueira a carvão e não dá para fazer no local. Aí eu vi ele tinha um forno que eles faziam uns assadinhos para eles, de uns 2 metros assim, feito de inox. Eu digo, por que a gente não põe uma rotativa em cima de um forno assim? Vamos experimentar. Olha. Ele fez com isolamento, Perfeito. Tudo, e ficou boa. Quando nós chegamos e colocamos no local, ele só falou o seguinte, por isso que eu digo que as ideias vêm fazendo. Diz ele, Paulo, a churrasqueira vai funcionar bem, tudo, mas se nós tivéssemos colocado 4 rodinhas embaixo, não dava esse trabalho de botar com macaco e tá no lugar. Bom, ele começou a fazer com roda e tudo. Poxa, beleza. Ele fornece todas as fogo de chão hoje, várias outras empresas, ele vende para 92 países. e começou com a ideia. Isso é muito legal. Muito legal. Quando alguém Meu cresce Deus. junto. Eu só queria deixar um pouquinho mais assim o início lá, Claro. só porque teve a maneira de servir, ele também decidiu fazer com que tudo seja servido à mesa, ele colocado, junto com o serviço. Lá falando da primeira carne, a gente implantou muito claro, por saber fazer, a gente conseguiu ensinar muito o serviço
aonde, primeira coisa, a gente queria receber muitos empresários que continuassem a conversar e fazer negócio. Como no fim de semana as famílias se reuniam e ficar bem à vontade, aquela mesa farta, né? Claro. Certo. Então, a gente desenvolveu que ele não fosse aquele atendimento invasivo. Que ele realmente fosse um serviço, mas não uma entrega, mas sim que seja um atendimento com elegância, que tenha assim, o servir, onde ele receba o cliente com entusiasmo, alegria e acolhimento, mas que ele tenha sempre o protagonismo não ser dele, mas sim do que o cliente iria receber, da comida, do vinho, do ambiente, mas que fosse um serviço sem o garçom ser o protagonista. E que ele desse todas as informações, sem ser assim, decisivo com o cliente. O cliente é o protagonista, ele escolhe, decidiu, está decidido. Se ele pede informação, se ele pede para ser diferente, aí tu dá a informação. Sim. Mas a decisão sempre é do cliente. A escolha é do cliente. E esses treinamentos, Paulo, como é que funcionou? Quem entra na Di Paolo, como é que funciona? Não, eu iniciei, nesse início, a gente fez muito por ter feito muita experiência e ter visto e ter essas viagens que nos ajudou muito, né? Aí esses primeiros a gente treinou, tanto é que o primeiro garçom que a gente treinou, ele é o sócio operador de Gramado. Olha que legal. Até hoje, então ele está há 31 anos já conosco, né? E outros que teve lá, a gente participou muito. Como era uma casa pequena de início, eu fazia desde a recepção, o caixa, o financeiro, as compras, buscar funcionário, levar funcionário. Foram, por exemplo, 7, 8 anos, que até tem um lance interessante como a gente faz, até pela meritocracia. O Roberto é o meu irmão. Hoje ele está na de Itapema e toca lá muito bem. E ele veio da roça sem conhecimento nenhum. Ele começou na churrasqueira. Ele conheceu um ambiente de cozinha, ele aprendeu por 2 anos a fazer o galeto. Perfeito. Também, na época, junto. eu sabia fazer, então estava o dia a dia aí corrigindo, treinando e fazendo. E aí ele veio depois para a Copa, que é onde atende mais os garçons do que o cliente. Depois ele foi para o salão ser garçom. Ele teve um período que ele foi para o caixa. Perfeito. Depois ele foi para a recepção. E depois ele foi gerente. Aí que eu comecei a me liberar mais, porque daí ele assumiu a gerência ali na primeira casa por muitos anos. E eu comecei a andar mais, né? Então, que seria a segunda casa. Deu mais mobilidade para... A segunda casa, que seria... E ele é mais novo ou mais velho? Ele é o mais novo dos 15. Dos 15. O Nenê. O Nenê. E ele, quantos irmãos entraram na... Então nós tivemos uma época que estávamos em 4, agora estamos em 3, que é o Roberto, o Vicente e eu. E temos 17 sócios operadores formados dessa mesma... Muito parecido, sabe? Porque a gente acredita que só com a vivência tu pode saber mandar, saber se está certo e também coordenar as pessoas para fazer o certo e ensinar a fazer. Isso é legal. A partir disso, tu tem uma segurança, uma garantia que onde você vai, você leva essa identidade, esse conhecimento, essa maneira de ser de Paolo, para que isso tenha identidade, né? Tem que começar aprendendo, então. Isso. Todos do Rio Grande do Sul foi assim. Eu só tenho uma exceção do sócio que faz do Paraná para cima, que é o meu sócio, o Jandir, que depois eu quero até dar um detalhe melhor dele, porque daí quando nós chegamos em Porto Alegre, eu fui conhecido, e aí teve um momento interessante para ser contado sobre sócios. E por que o senhor, trabalhando com churrasco, optou em ir para o Galeto e abrir seu negócio no Galeto? Então, eu acredito que foram dois motivos interessantes. O primeiro foi que eu tinha experiência no Galeto, eu sabia fazer. Entendi. E sabia esse conhecimento. Mas, segundo, ou primeiro, que não dá para dizer né, agora, sim, mas o produto definido. Eu queria fazer algo que todos os dias fosse igual, no sentido qualidade, padrão e opções, e que o cliente iria um dia num, um dia no outro, mas que atenderia muito o turismo, que estava começando muito ali na região, né? Então, eu tinha o saber fazer foi definitivo, né? Sim. Mas a ideia de fazer todos os dias, onde um dia eu faria propaganda para o outro. Eu faço bem hoje, eu sou indicado amanhã, daí o empresário recebe uma pessoa
que vem para compras ou para vendas, ele quer trazê-lo no de Paolo. Então, faria essa corrente de um dia fazer a propaganda para o outro e eu ter essa coisa bem definida e bem, se pudesse fazer bem feito, fazer com elegância, com sabor, com uma mesa farta. Era essa a nossa ideia do produto definido que nós tínhamos. Então, foi esse que decidi na época e eu ainda de início continuei sócio da churrascaria e depois por um pouco de necessidade e por opção também e eu fiquei só então no de Paolo, porque daí 2 anos e meio, 3 veio para Caxias, né? Depois de abrir o primeiro, o segundo foi Caxias? O segundo foi Caxias, quando veio o Shopping Guatemi para cá. Claro, nós já tínhamos uma estrela no Guia 4 Rodas, como destacada a qualidade da nossa comida, e que isso foi algo, para mim, foi um Oscar, sabe? Depois nós tivemos 11 anos com o melhor galeto do Brasil e todas as avaliações, que até que durou o Guia 4 Rodas, nós sempre ganhamos, né? Foi muito interessante, né? Nunca ficou sem ganhar, porque isso é assim, ó. Tem uma frase que a gente fala muito: não fazer menos do que nós sabemos fazer. Nossa. Porque se não continua fazendo melhorias, fazendo bem feito, aí tu perder. Agora, por exemplo, nós estamos já no segundo, alguns anos, ganhando como no Jornal do Comércio, aquela pesquisa, marcas que decidem, como a de preferência, que é super legal. Nós estamos já. Isso como marca é muito bom. Mas não podemos fazer menos porque o outro vai fazendo. E eu quero ser, eu me sinto bem ser eleito melhor. Acho que é um egoísmo vital bom, porque faz bem para uma região, faz bem para muitos funcionários, faz bem para um produto, entende? E é uma coisa que estimula a continuar a ser melhor. Então, essa decisão de fazer essa culinária foi por entender que seria também o meu projeto, que seria por todos os sinais que eu tive de acerto, e até lá da lanchonete que não era aquilo, e ir para restaurante, e depois eu entender que seria um produto definido assim, foi aí que eu decidi fazer isso, e a minha, eu acho, descendência me ajudou muito também, claro, né? Com certeza. Sem dúvida. Estava no sangue, vamos dizer, né? Está, né, Paulo? Eu vejo assim, tu sempre teve o lema de continuar e fazer melhor. Nunca veio desistir ou veio em algum momento? Menos no início que dá umas emoções, né? Que o acerto é muito interessante. Ele tem algo que é inegociável. Ele é no início. Tu acerta ou erra no início. Então, isso é inegociável. E a persistência quando tu realmente acredita e sabe. Ó. Por exemplo, como eu iniciei o primeiro projeto. Eu tinha uma casa pequenininha lá, que eu construí, e eu vendi para fazer o primeiro negócio. Puxa. Olha ali. Olha. Mas por que tu consegue fazer isso? Porque eu realmente acreditava que eu podia fazer. Legal. Que eu tinha o conhecimento. Claro. Eu tinha passado por vivências dentro. E fui bem tranquilo e acreditei que faria isso. E teve apoio. E a família? Eu diria muito assim para quem vai iniciar um negócio. Tem a melhor maneira. Se tu não sabe fazer e tu tem ideia de fazer aquilo, beleza, vai trabalhar nesse negócio. E trabalha como se tu fosse dono daquilo. Perfeito. Tu vai ter muito aprendizado para te poder depois investir. Acho que isso posso dizer que eu fiz muito. E se não, se tu quer também já começar, te associa com alguém que já é do negócio. Vai trabalhar de sócio de alguém que daí tu pega o conhecimento de como fazer. Porque no projeto de início é muito difícil. E só com dinheiro tu não resolve tudo. Tu tem que ter o conhecimento. Perfeito. Talvez mais importante do que o dinheiro. Boa lição. Ou como prioridade o conhecimento. Que daí tu tem como corrigir muita coisa, porque tu contrata esse gerente não deu certo, eu troco por outro. Pô, começa tudo, e o mercado não aceita muito tempo que tu vá fazer de qualquer jeito, ou não certo. Concordo. Então, muitas vezes, nada contra um bom advogado, quer botar um restaurante, mas não é o core business dele. Claro. Aí ele não vai ter alma nesse negócio. Eu não falo advogado porque mas é verdade. Aqui, mas assim, poderia ser qualquer um. Então, o negócio tem alma, tu tem que ter a alma do negócio, fazer com que ele realmente tenha essa correspondência, essa parceria de ser
de projeto daquela... E todos nós nascemos com o dom. Todos nós nascemos com o projeto. E tem só que encontrar. Tem que ele se não está fora, ele está então. dentro de cada um. Ele Claro. é uma essência que está dentro. E se tu descobre, é essa alegria. E eu torço que todo mundo descubra. E desde pequeno, tinha esse sonho ou isso foi se aprofundando e também tinha vontade de ir pro exército ou foi a oportunidade de sair da roça? Não, o exército eu diria que eu não fiz nada para não ir. Porque tu tá em 15 irmãos em casa. Tu tem uma terra. O pai tinha bastante terra até. Mas o serviço aí, sinceridade, era muito manual. Era muito pesado. difícil. Muito difícil. Pá, colher soja, então, lá embaixo. Soja. O trigo é um pouquinho mais alto, mas o soja é rente à terra. Tu tem que te abaixar. É um trabalho. É capinar. É tudo. É solo. Hoje, sofrido. tanto é que hoje sobreviveu o mecanizado, né? Claro. É. Né? Não é mais o manual. Mas 15 irmãos, o quartel para mim, eu não tinha televisão em casa. Não tinha nem energia, Não né? tinha Falou. energia. Não tinha informação. O quartel, o pai dizia que vocês vão aprender no quartel, disciplina e tal. Eu, bom, é isso que eu vou... Já sabia, né? Eu estava estudando já no penúltimo ano, segundo grau. Até ali tinha um pouquinho de informação já, né? Não era... Mas o quartel é uma oportunidade De também sair de da aprender, roça. né? Sim. E dessa Deixar a disciplina. agricultura, né? Então, eu fui para o quartel e queria ficar lá. Muitos queriam ir embora a primeira semana lá. Não, deu para mim, isso aqui está melhor do que na roça. Né? Tem luz, tem isso, tem aquilo, tu tá aqui. Estava bem. Claro. E realmente, disciplina, isso tudo aconteceu. Nada que não fosse bom para a vida, né? Claro. É um Tá conhecimento certo. a mais. Então, para o quartel, para mim, foi um desejo. Eu acho que eu queria ir. E tinha o sonho de criança de trabalhar com restaurante? Hoje o senhor olhando a sua história. Eu te diria que só uma vez fiquei sabendo como é que era, que veio visita lá em casa e eu fui servir as visitas e o cara da visita falou, mas ele é até bom garçom. Só ouvi falar essa vez. Né? Que legal. Mas Talvez quem sabe, gravou, né? quem sabe não foi isso que estimulou a procurar, né? Trabalhar como garçom. claro. O que eu vejo que quando eu comecei, eu não me imaginava que ia ser sempre funcionário. Isso eu posso dizer, que eu não me imaginava que eu não poderia ter o negócio. Porque o pai era muito comercial, o pai era muito de vender uma junta de boi, de vender um leitão, de vender um touro, de vender isso, de comprar e vender terrenos. Ele tinha um lado muito assim, de negócio, também. de empreendedor. O pai podia ter sido um Perfeito. empresário assim, de grandes empresas. Porque ele administrava 15 filhos, administrou muita coisa assim. Claro. E ele fazia em casa, e viajava, e fazia. Então, ele tinha muito essa visão, sabe, de negócio. Então, aí também acho que me estimulou a dizer, não, tem que fazer negócio também, né? Não, perfeito, muito bom. E olhando hoje, assim, né? Qual foi o seu maior desafio até hoje, assim? O que realmente assim, o senhor destaca na sua vida de desafio? Muitas vezes a gente fica sabendo até depois qual é que foi o teu maior desafio. Sim, acho que totalmente. Eu vou te contar a vinda para Caxias, então. Então, tá. O Shopping Guatemi financiou nós para vir para Caxias, porque não era em 2, 3 anos que nós tínhamos dinheiro para abrir um outro dentro de um shopping que ele nem sabia o desafio que era abrir shopping. Tá. E aí, pegamos um dinheiro que eles nos deram para pagar em 5 anos, tudo certinho, nota promissória, tá, tudo certo. Começamos a fazer a obra, não foi nem até a metade da obra, aquele dinheiro. Nossa vida. Aí, claro, até o Vicente entrou de sócio nessa época, ainda ele não era, porque veio mais aportes e fomos fazer nessa sociedade. E não, começamos a fazer a obra, tá? Shopping, tudo complicado, mas deu certo, fomos fazendo. Aí, um dia, durante a obra, já tinha aberto o shopping. E passava muita gente no mall. Mas eu, como já tinha ali, via que aquele povo não era tudo gente que ia... Era poucos que iam querer comer uma sequência e parar uma hora e gastar aquele valor. Claro. Aí eu cheguei para o arquiteto e falei, tem todas essas janelas aqui na frente. Eu digo, não dá para nós abrir uma janela aqui e nós vender pratos para praça, para vender? Claro. Bem, nós abrimos 80 centímetros.
Por isso que eu digo que no projeto, na ação, assim, vem algum flash, assim, né? Uma intuição. Aí abriu aquela janela, nós vendíamos 5, 6 mil pratos de massa, galeta, polenta, queijinho, tá dando na mão, sem bandeja, nada assim. Eu digo, pá, que negócio que é isso? Mas mais interessante é que nós tínhamos só 80 lugares no restaurante, porque a área de shopping é cara. Sim. E com esses 80 lugares, não fechava a conta. Não era sustentável o negócio. Salvou o negócio foi os pratos. Os pratos. Olha, Tanto é que legal. depois ampliamos várias vezes a janela dos pratos, com serviço, com tudo. E hoje, tem 10 locais que servem expresso e serve 70, 80 mil pratos por mês. Nossa. Então, veio o negócio que criou nisso. Salvamos o negócio. Então, há sempre uma criatividade salvadora para quem está no projeto. Assim, Claro. né? E foram expandindo, né? Para outros shoppings. pra outros... Tanto é que tem 2 expressos no shopping aí, no isso. Világio. Entre os dois são a mesma quantidade, é o que consegue produzir, bem dizer, vende. Todo, olha, chega a 20, 22 mil pratos, 25 mil pratos de alta temporada só ali. Puxa vida. E aí depois abriu o São Peregrino. E foi assim, só para seguir um pouquinho a linha do tempo. Daqui nós voltamos, então, à casa em Bento, que era onde eu tinha trabalhado. Puxa vida. E aí que eu aprendi que não podemos fazer menos do que se sabe. Eu queria fazer uma casa para atender ônibus, turismo, assim. Aí começou no primeiro, segundo, terceiro mês uma crítica em relação que era melhor o que nós tinha feito em Garibaldi e Caxias do que ali, porque era mais barato. Mas tivemos que querer fazer todo o projeto, aí implantamos o grelhado, a cozinheira foi para a Itália, trouxe receitas de massa, sobremesas, ficou uns 6 meses lá, e reinventamos a casa para fazer melhor do que as que nós tínhamos. Perfeito. Tanto é que depois que nós fizemos isso, hoje é uma das melhores casas do grupo. Entendi. Investiu bastante. Aí chegamos depois dali, fomos a Gramado, que divulgou para o Brasil todo. Imagino. Foi muito bacana. Eu acho que o desafio que tu me perguntou primeiro, teve um que foi grande, foi formar pessoas. Nós treinava lá em Garibaldi e trazia numa Kombi todos os dias para fazer o padrão de qualidade aqui em Caxias. Bom. Esse me lembrei que foi talvez o maior desafio diariamente. Fizemos isso por mais de ano. Até hoje tem gente de Bento que vem para cá. Churrasqueiro e o gerente ainda vem, estei aqui, vão e voltam. Mas foi um grande desafio para manter padrão e qualidade, e que deu muito certo. O treinamento Então, é ali, então, ao vivo, a né? mão na massa mesmo. E depois eu diria que teve um lance interessante também de saber o que é. Antes de fazer aqui em Lourdes, eu fiz um projeto com um importador nas Ilhas Canárias. Puxa, legal. Daí foi interessante porque eu aprendi muito lá, né? Em normativas, em como fazer ambientes, em como distribuir, e principalmente o tratamento acústico. Mas eu aprendi e achei que ia continuar lá. Só que daí deu a gripe aviar. O investidor foi de lá, tá? E eu não tinha ainda investido. Mas por um ano ninguém comeu galeto lá. A gente viu que não era para nós. Então a gente fechou, a gente parou do projeto e ele fez outro produto lá, que foi peixe, picanha argentina, e foi indo. Claro. Mas, tudo bem. Mas o grande que eu diria que foi... conhecimento foi fantástico em todas essas partes para fazer aqui no Brasil, que ainda não se fazia. Primeira carne ter todo um tratamento acústico foi aqui em Lourdes, né? Aquele fogo onde tu fica falando, almoçando, jantando, e não reverbera a voz. Perfeito. Tu fica com conforto de áudio. São os assim. detalhes importantes. E aí foi que a gente cada vez mais viu que tinha que fazer em ambientes onde seria arborizado, com bom estacionamento. Tudo isso foi aplicado nessa loja de Lourdes, porque ela tem um nível do início ao fim, onde recebe a mercadoria, onde entra o cliente, é o mesmo nível. Ela tem os banheiros muito bem localizados. Eu sempre digo, quando o cliente pede onde é o banheiro, já está bem feito. Porque ele está
fora da área de mesas e cadeiras, assim, né? A adega fez uma divisão para 2 salões, o bar da entrada com a lareira, tudo isso se tornou... O bar, ele atende os 2 lados, a cozinha, ela tem toda, assim, a área de cocção, a área onde tu tem só louça, onde tu faz sobremesa e saladas, tem ar-condicionado, tudo fechado de vidro, as câmaras frias, tudo. Foi tudo um conhecimento que a gente teve. Então, não deu certo em parte. Para conhecimento foi muito importante. Foi maravilhoso. O diferencial esse projeto das Ilhas Canárias. E Olha até porque tu saindo para outro país, tu vê. E uma coisa que eu mais gostei de ter feito o projeto lá, sabe o que foi? Quando eu voltei e me perguntei, fiz umas consultorias e descobri que assim, ó, as oportunidades estão no Brasil. Matéria-prima aqui é fácil e farta. Mão de obra é muito boa. Muito diferente de lá, que é bem mais complicado. Então, a gente realmente viu e teve esse retorno que o Brasil seria para nós desenvolver e crescer. Voltou fortalecido, então. Bem decidido. E da onde surgiu a ideia de também comercializar, de colocar esses produtos em mercados e disponibilizar também? Então, olha só, isso teve muito a ver com a ideia de crescimento. O que foi que aconteceu? Quando nós desenvolvemos a churrasqueira, aí desenvolvemos a central de produção para poder ter capelete para todas as casas. A ideia era para atender o corporativo. Sim. As casas. O tortéi, o capelete, o nhoque. E foi que deu muito certo. A gente pegou uma área boa e fomos fazendo e vimos a oportunidade de fazer os congelados. Porque o que acontecia nos restaurantes? Os clientes pediam um pão, 1 quilo de capelete, 1 quilo de tortéi, e nós pegava de um grande volume, separava e vendia. Sim. E aí, como a fábrica, essa central, ela deu possibilidade de produção a mais do que nós precisávamos, nós vimos que nós poderíamos ofertar. E além de ofertar e ter disponível e não ser mais um favor, Claro. e ser uma oportunidade, a marca chega nas casas das famílias, onde amplia muito nossa imagem. Imagina. Né? E tanto é que essa central, ela teve muito crescimento, já foi dobrado esse ano que passou, porque nós criamos mais produtos. Né? Por exemplo, o caldo congelado não existia no mercado até nós começar. Perfeito. Porque nós vemos como até foi aqui de Caxias que nos ajudou uma engenheira de alimentos e uma nutricionista que nós tínhamos, desenvolveu que ele fique tanto quanto, né? Sim. Tá, esse foi um passo importante. Aí nós desenvolvemos a máquina para fechar o capelete, que foi aqui em Bento Gonçalves. A gente foi para a Itália, olhou feiras e tal. Porque o capelete italiano, ele é bom e tudo, mas ele é com massa grossa. Sim. E nós, para fazer ele em brodo, assim, em sopa, nós queríamos quanto mais fino. Nós conseguimos que a máquina, ela 2 vezes ela afina a massa. E fica tão fininha. E o recheio, ele é por uma pressão de uma bombinha que vai o dobro do que se botasse a mão. Puxa. E todos são fechados certinho. No mesmo tamanho. Vou ter uma foto aí que podem ver. E todos não abrem mais porque ele é perfeitamente fechado. E tu produz até 2.000 quilos num dia. Que é o que no inverno precisa então. 2.000 quilos por dia para dar conta todos os restaurantes e a parte dos congelados. E então, claro, pode botar mais que uma máquina, tudo bem, né? Mas então é interessante que a gente também acabou fazendo... Quem sempre financiou nosso capelete foi essa família, que era mais artesanal, profissionalizamos e fizemos a sucessão. Os filhos assumiram. Poxa, então, por isso que foi os congelados, senão não teria, se não fosse feita a sucessão. E o filho é o que inventou a máquina. Ele tinha prometido para a mãe dele. Quando ele chegava em casa, tinha uma mesa cheia de capelete para ele fechar. E ele dizia que vinha até com a namorada, de vez em quando, ele tinha que pedir ajuda, né? É o Leonardo. Aí dizia, mãe, um dia eu vou inventar uma máquina para fechar esse capelete. Ele fez engenharia, ele fez incubadora no Senac,
fez essas viagens e inventou a máquina perfeita. Hoje ele vende essa máquina para o Brasil todo. Todo esse pessoal todo esse pessoal de Antônio Prado, todo esse pessoal que produz capelete, é tudo com essa máquina. Olha, então, por isso que o dia tu desenvolver um fornecedor, tu ajuda o mundo, né? Sim. Exato. E o plantio do radite foi outra coisa que foi um desafio, porque o nosso principal é aqui de Caxias, né? O Bufamo aqui, desenvolvemos ele, onde ele nasce na terra e vai num tanque com forminha certinha e a água embaixo é tratada. Ele fica perfeito. E olha, é alto do chão para não pegar a umidade, ele tem um sistema de secamento, tudo em estufa. E ele vem muito rápido, em 20 e poucos dias, 21 dias, ele está pronto. Sempre primeiro corte, sempre o radite fresco, para ser padrão em todas as casas. Esse fornecedor ele vai para todas as casas, inclusive Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Poxa então, por isso que é outro fornecedor que a gente desenvolveu junto, em parceria, financiando ele, fazendo as estufas e tudo, para que ele realmente, então, entregue sempre esse... E a Sálvia também trabalha muito o tempero do galeto, também no inverno tem que ser em estufa. No verão ela dá geral, mas no inverno. Mas então, tem um para histórico crescer. que o senhor cresce junto. O senhor cresce, mas traz as pessoas. Eu falo assim, ó, fornecedor que não cresce não vai servir. Porque assim, ó, o fornecedor tem que crescer. Ele começou entregando com um carrinho velho. Hoje ele tem caminhonete, tem refrigerado, tem carro. Porque cresceu. Olha o que foi também das churrasqueiras. Hoje, grandes empresas. A nossa central ela é 50% deles e 50% minha. Então, eu controlo toda a qualidade e tudo, mas eles têm 50% da empresa. É um sócio operador que faz tudo. Então, tem que aprender, dividir para crescer. Quer dizer, não pode ser sozinho, né? E precisa desses braços, esses 17 sócios formados dentro. É o grande negócio que faz com que a gente cresça, né? E leve o padrão e a qualidade, que é o que mais a gente se dedica, né? Eu fiz muito tempo isso aí, de cuidar todo o padrão e qualidade nas casas, né? Passava toda semana, uma, duas vezes. Hoje nós temos equipes que fazem isso muito bem, junto com esses operadores. E o treinamento, né? Por exemplo, assim, eu falo do fornecedor, mas o nosso funcionário... é muito claro que ele deve fazer bem a vida dele também. Ele pode chegar, não saber trabalhar, não fazer nada. Quero trabalhar aqui. Vai ser contratado, ele vai aprender tecnicamente, mas no primeiro para o segundo ano ele vai comprar uma bicicleta, uma moto, um carro, uma casa. Porque nós temos a nossa primeira funcionária, ali entre Bento e Gramado, ainda ela trabalha conosco. São 31 anos. Puxa, que legal. Ele cresce junto, então. Ela veio do interior, ela casou, teve uma filha, ela se formou arquiteta, a filha, ela comprou casa, construiu casa, ela tem casa alugada, tem carro, tudo dentro do Di Paolo. Então, é possível fazer. Olha que legal, que exemplo. E esses são os que a gente mais quer, porque se ele não é responsável com ele, é difícil, né? Ser bom para trabalhar no negócio, porque ele tem que ser responsável em construir também a vida dele. Porque a empresa tem que ter essa parte social. Ou as pessoas estão contigo e melhoram, ou é difícil, né? Tu querer que elas piorem de vida. E eu não sou bom também para elas, né? A empresa não é boa para elas. Aí vai também. tudo, vai abaixo, isso é né? interessante, né? Mas é muito importante, Paulo. E os novos projetos? Conta para nós. Vamos chegar rápido. Eu vou chegar nos novos, então. Assim, ó. Então, nós tivemos na linha do tempo a de Porto Alegre, que foi muito importante, que foi um novo projeto. Porque eu estava com 50 anos, e aí, o que eu vou fazer daí dentro dos meus estudos e tá? Começa tudo do início. Fui a Porto Alegre sem sócio, sozinho, vendia umas cotas, vendia uma casa e fui fazer Porto Alegre, que seria um desafio, né? E aí a gente viu o quanto foi interessante para inovar, melhorar e tudo, porque é muito bom ter sócio para trabalhar, mas para melhorar o negócio, o sócio, de repente não agora, tem que negociar. Aí eu fui sozinho, aí fizemos um monte de inovação, desde assim, a mesa nossa hoje é tudo de madeira de pipa, lá de 70, 80 anos. Aí depois, por pesquisa, também fizemos toda uma temática dentro dos ambientes, onde é que aqui também agora a gente fez, para que realmente
Porque a gente descobriu uma coisa interessante com isso, que a nossa culinária não é italiana, ela é da imigração italiana na Serra Gaúcha. Poxa. E aí mudou muito o nosso comercial. Claro. Porque daí vem os elementos dentro das casas deveria ser, então, com materiais da Serra Gaúcha, o artesanato, o ferro, a pedra, tudo isso, né, a madeira, que a gente está aplicando em todas as casas, né? E também em Porto Alegre fez com que a gente inovasse muito a louça, um trilho na mesa de tecido, ainda não está tudo aqui, mas vai chegar. Inovamos tudo, um sistema de porções individuais, então a massa hoje cada um pede a dele, bem certinho, fica para cada um. E come na própria tigelinha, assim, porque daí não esfria, com todo um aquecimento de louça e tal. Fomos fazendo com que realmente teve 2 momentos interessantes por trás. Um foi fazer isso. E a gente começou muito pequeno, porque pela imagem, a gente menosprezou, porque não era uma imagem tão conhecida por toda a serra, as pessoas saíam de Porto Alegre para ir comer em Garibaldi, para ir comer em Gramado, e faziam um programa de um dia, né? Sim. E aí lotou desde o início, ficou a casa pequena, esse foi um desafio, depois ampliamos 1 vez, 2 vezes, Poxa. 3 vezes, 4 vezes, 5 ampliações Nossa. teve Porto Alegre. Nossa. Porque tu vai precisando de espaço Sim. para isso, Claro. é fechado ali. E hoje a casa está muito grande, está bem perfeita. E dessa casa nasceu a ideia de ampliar, então, para fora. Porque Foi ela talvez passo inicial. achava que era um passo já, né? A gente fez uma lá no Recanto Maestro, lá onde tem a faculdade Antônio Meneghetti, onde tem as águas romanas, né? As termas sim, termas romanas, que é romanas. muito bacana perfeito. e que está indo muito bem, e que lá é uma região italiana, tudo deu certo. E eu estava em Porto Alegre e o Jandir veio nos conhecer aí, que é o sócio de São Paulo, né? E foi interessante, porque ele veio para abrir uma Fogo de Chão, ele era presidente da Fogo de Chão, ele veio para abrir uma Fogo de Chão ali do lado. E eu via uma intencionalidade assim sutil, eu falei para ele no dia, olha, eu quero abrir em São Paulo, daqui a um tempo eu quero abrir. Ele saiu da Fogo de Chão, me procurou para nós abrir em São Paulo, que foi um sócio que tem uma baita gestão de ampliação, de negócio, de funcionários, que ele viveu 30 anos, 28 anos, 30 anos dentro da Fogo de Chão. Então, ele tinha todos os requisitos para mim, porque bagagem. sozinho seria difícil chegar. Sim. Então, eu falo isso porque foi um funcionário, um sócio que entrou sem ter passado todo o conhecimento. Claro que depois ele fez todo o processo aqui claro. e trouxemos muitas pessoas de lá e fomos com uma equipe para lá para levar padrão e qualidade, nutricionista, churrasqueiro. Meu melhor churrasqueiro foi lá, ficou uns anos lá e tudo. Perfeito. Então, Poxa. tudo isso, na época, era o que fazia os treinamentos e tudo. Então, foi ali que realmente, né? A primeira fora do estado foi em Santa Catarina. Lá com o Roberto, que também implantamos certinho. Foi gente daqui, está muito bem. Depois, então, que foi São Paulo, que foi a da Bandeirantes. E foi muito interessante, porque em menos de 2 anos a gente conseguiu ali na Bandeirantes recuperar todo o investimento. Foi bem recebido. 1 ano e 11 meses a gente teve um retorno bem positivo. Isso eu falo até não por ser gabanado, assim, é o sinal quando a gente fala assim, quando um negócio dá certo, não. É o resultado que informa se está bom, se não está. Se tu está num negócio que 1 ano não dá, 2 anos não dá, 3 anos vai mal, não adianta. tem que refazer Algo as coisas. tem que ser O olhado. resultado identifica se o negócio é para seguir ou não, né? Perfeito. E isso eu tenho claro desde o início e desde todos podendo também ter estudado um pouquinho, fazer MBA e tal, para ver que assim, olha, a informação principal é isso. E o negócio ele tem que ser rentável. Se ele é rentável, ele paga bem. Se ele é rentável, ele vai continuar. Se ele tem as contas em dias, ele pode crescer. Se não é rentável, não é bom, né? Para ninguém. Perfeito. Claro. É isso aí. E os próximos sonhos? Esses são os próximos sonhos já. Alguns estão até em andamento. Eu diria que é um sonho junto com um legado. Levar essa culinária a vários locais, a mais pessoas poder trabalhar conosco, a mais pessoas poder
desfrutar dessa culinária, desde que nós tenhamos condições de ter o padrão e a qualidade e sermos quase que os guardiões dessa culinária, para que ela siga e vá perpetuar como um legado dos italianos que vieram ao Brasil, mas também como uma culinária nossa aqui e que nós sejamos responsáveis por isso, né? Então, agora estamos com a obra que o primeiro que deve inaugurar agora é Rio de Janeiro, na Barra, lá no Casa Shop, lá. O de Foz do Iguaçu, também agora a gente vai lá para definir data, mas é para esse ano também. Chapecó, também é para esse ano. Brasília, é para esse ano, talvez para o início do ano que vem, porque vai ser feita toda uma obra na frente do lago, um local maravilhoso, bem em frente ali ao Puntão ali, é um clube bem bacana que a gente vai construir, então vai demorar talvez alguma intempérie, Claro. apesar que Brasília tem época que não chove, né? Vamos ver como é que vai. Mas aí aqui em Torres, no Rio Grande do Sul, um local maravilhoso, em frente ao Mampituba, numa região turística, de muito praia boa. Então, esse é um projeto que já está em execução. Perfeito. A obra está andando, a gente acredita muito que é um local que vai cair bem a culinária de Paolo aí. A gente vai ter até novidades aí, porque como a gente resolveu fazer um segundo andar com um rooftopzinho, assim, uma vista direta, aberta, uma parte fechada, a gente vai ter o Dipa Bar, que vai servir pratos em cima, além da sequência embaixo, muito né? bom. E poder desfrutar com bebidas e tal, mais descontraído num andar, e no outro a sequência normal, porque na alta temporada vai ter bastante para tudo, e mais na época de baixa, acho que esse rooftop, esse local com preços mais em conta e tudo, vai atender bastante público local e aquele que vai nos fins de semana, Muito sem bom. parar de fazer a sequência. A gente não acredita em casa que só faz temporada, assim, porque a equipe precisa muitas vezes um ano para ficar boa, 6 meses. E aí tu vai fazer 2 meses e não dá, a não ser que tu leve toda a equipe que tu tem de outro local, mas nós não temos essa opção, é muito poucos que podem ser, porque é época a gente dá férias, isso, aquilo, a equipe sempre fica meia desmonta, no limite. né? Não dá, ela fica no limite e não dá. Então seria isso, um outro projeto que então seria no Vale dos Vinhedos, né? Esse seria talvez o sonho de estar integrado à natureza, junto à terra, produzir uva, ter uma vinícola e um restaurante, eu diria, com vinícola, porque o principal é o restaurante, que vai estar junto com a vinícola, no coração do vale, eu diria, no meio dos vinhedos. Então, esse é um sonho a ser realizado, que ele demora um pouquinho mais até para retorno e tudo, porque a gente adquiriu uma área de terra aí de 3 hectares e pouco. Nós já tínhamos uma área que nós estávamos fazendo o prédio. Aí, no meio é aquilo que vem a ação e vem uma oportunidade. Na mesma direção da nossa, um dia o proprietário chegou e disse: olha, eu quero vender 3 hectares aqui. Digo, negociamos, já pagamos, tudo bem, porque fica certinho para produzir, a plantar os vinhedos, para ter turismo, para ter outras coisas, além da vinícola e o restaurante. Então, vamos ter essa área. A gente fez uma vinícola que ela foi toda subterrânea, a gente começou a cavar e viu que é tudo rocha, fomos 7 metros embaixo da terra, tudo em rocha, vão estar lá para ser vista, então para envelhecer vinho, para vinhos melhorar, vai ser muito bacana. E na parte, então, de cima, uma vista maravilhosa para o restaurante, é bem subterrânea a obra, né? Então tem entrada para o restaurante direto, tranquilo, porque a vinícola vai mais com o elevador. Inovando aí também. Isso realmente é algo de trabalhar com algo vivo, por estar ali presente, ver o vinho evoluir. Acho que desenvolve a nossa inteligência também, né? Busca o desafio para te não te acomodar e buscar algo, então, que tenha paciência, né? O vinho ele tem uma paciência de envelhecer. Acho que a gente já chegou numa hora de pouquinho se dar esse momento, né? E acho que é bom para tudo. Acredito muito que está numa região muito boa ali, né? Excelente. Os vinhedos.
E a gente sempre busca, como um restaurante também aqui, estar integrado e, se possível, somar um pouquinho ao que já tem de bom. A gente não busca ser nem mais, nem melhor, mas sim fazer o projeto onde ele ajude aquela região, some um pouquinho e não seja predador, nada disso, mas sim buscar a harmonia de tudo isso. E eu acho que isso, nós vamos ter os vinhos que vai ser comercializados no local, depois nós vamos tê-los daqui a um tempo nos restaurantes, e a venda vai ser só por internet. Lá não vamos revender para ser revendido. A gente vai fazer tudo direto, nós, porque a quantidade que a gente pretende produzir é 30, 40, 50 mililitros, assim, algo não muito de volume, e tentar fazer um terroir, um padrão aí, uma qualidade que seja o que o solo, o que a tecnologia, o que o enólogo vai poder nos entregar. Essa é a nossa ideia. Não dá para dizer que vai ser muito bom, que vai ser isso. Ele vai ser uma realidade daquele solo, daquela vinícola, que a gente vai querer fazer com qualidade. Mas fazer, assim como a de Paolo, comida, fazer com os vinhos a diferença, né? Tentar fazer isso, essa é o nosso envolvimento e que vai dar certo. Sim. Muito. Com certeza. Estamos chegando ao final. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, tantas pessoas que nos acompanham, né? Essa temporada a gente busca pessoas inspiradoras. E muitas pessoas podem estar enfrentando um momento difícil, às vezes não deu certo um negócio, às vezes tem sonhos e tem medo. Qual mensagem? O que o senhor diria? Eu acho que a gente comentou bastante sobre isso, mas em poucas palavras eu realmente acredito que todos nasceram com o dom. Nós temos a essência, nós temos esse projeto que vem conosco junto, é um certo tirocínio, uma dedicação. Foi tudo acontecendo por acaso, mas foi se envolvendo e fazendo. Então, eu acho que as pessoas têm que cada vez mais buscar essa sua essência e acreditar nelas. Não existe milagre, mas existe. Então, quando aparece, é como um vinagre. Tu te dedica àquilo, tu tem persistência naquilo, mas funciona se tu tá na ação, se tu faz, se tu tá buscando conhecimento, se tu tá querendo aquilo, se tu gosta, se te faz bem, se tá... E ele é muito individual, meio assim, no início, assim, ele é muito particular. Eu acho que assim, a gente tem que se agradar e ter esse egoísmo para si e sentir que aquilo é para ti. O projeto, muitas vezes, ele não é compartilhado, ele é muito vivido. E muitas vezes até um pouquinho, assim, no anônimo, né? Porque, assim, busca o que é para fazer. Mas isso não é só para empreendedor, é para a tua profissão. Tu também ser bom, ser melhor na tua profissão, é uma alegria, é uma satisfação, mas depende de ti te especializar, buscar conhecimento, buscar estudo, porque assim, tu sendo um bom, sendo uma referência, além de tu te dar bem, ganhar mais, tu vai ser seguido, tu vai ser uma referência para outros. Então, eu vejo que isso é muito bom. Então, na tua profissão, te dedica, seja o melhor, que tu vai ganhar mais, tu vai ser feliz, tu vai te realizar. E no empreendedor, então, eu diria que tem que buscar muito a liderança no que tu vai fazer. O líder, ele é aquele que enxerga um pouco mais, que guia outros a também se realizar e crescer próximo do líder, ou também sendo empreendedor. Mas é bom ver o que a liderança, muitas vezes, tem que ser. Tu tem o conhecimento na liderança, mas tu nasceu com esse potencial, mas tu tem que te construir com vários pequenos sacrifícios. E é uma coisa interessante, o sacrifício a gente vê como uma coisa ruim, né? Muitas vezes tu tem sacrifício. Não, sacrifício é dar o máximo de ti. Tu te sacrifica dando o máximo de ti na tua profissão, no teu negócio. Não é ruim. É tu te desafiar a ser mais. Isso é belo. Então, o sacrifício não é sacrifício de se cortar um dedo e doer. É de ti, de dentro, tirar o máximo para o outro, para te fazer e ajudar outros.
Ele não é... A palavra sacrifício ela tem que ser explicada, eu acho melhor. Porque eu entendo isso. Quando eu fazia mais, que eu levantava cedo, que eu ia lá, que eu fazia... É um sacrifício agradável, é fazer mais. Isso é ser sacrifício. Não é sofrer de dor, não é sofrer. Isso é outra coisa. É um sacrifício para a vida tua. Nossa, lindo, perfeito. Bom, a gente quer te agradecer, linda história. Nós teríamos muito mais para conversar, mas nós já chegamos no final mais de um episódio. Dizer que realmente, assim, inspiradora. E não tem como não deixar de a gente se motivar pela sua história. Saber que cresceu na colônia, investiu nos sonhos, trabalhou, lutou, se sacrificou de uma forma positiva. Realmente, assim, saber tudo que construiu acreditando nos sonhos é inspirador. Obrigada por aceitar participar do Pod. E realmente motiva, eu espero que motiva, com certeza, todos que nos acompanham. Muito obrigada, Paulo. Essa essência que tu fala, tomara que cada um consiga resgatar um pouquinho. E, com certeza, tu é um guardião de novos começos e de novas oportunidades de enxergar um pouquinho além. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada. Então, encerramos mais um episódio. Eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar esse episódio e até a próxima.